Eu tenho um recado muito bacana. A Vivo tem os melhores planos para você. Conheça os planos Smart Vivo Pós 4G, os únicos com até 30 GB de internet. E com o Vivo Bis, a internet que você não usou no mês, vai para o mês seguinte. Venha ser Vivo com o plano pós de 3 GB de internet, mais ligações ilimitadas para o Vivo e 155 minutos para outras operadoras por apenas R$ 85 por linha no pacote Multivivo. E aproveite o 4G mais rápido do Brasil. Vá até a Concenter, maior revendedora Vivo do Brasil, que fica na Avenida Expedito Garcia, número 40, Campo Grande. E aproveite a oferta do LG K10 em até 10 vezes sem juros. Não perca essa oportunidade. Elusa, que alegria grande que eu estou sentindo agora por você estar completando 10 anos de programa no ar. Eu fico muito feliz porque você, além de ser uma pessoa maravilhosa, eu posso dizer assim, eu não fiz e nem faço força nenhuma para você estar onde você está na televisão, porque você é uma profissional de excelente nível. Eu fico muito feliz, desejo que você conquiste mais pelo menos uns 20 anos pela frente e que na sua futura velhice você possa ser uma verdadeira Hebe Camargo, que é a musa brasileira. Você tem todo o perfil para ocupar um lugar desse ainda vazio na nossa televisão brasileira. Um beijo para você, felicidades e conte comigo para a vida inteira. Gente, olha, o que é isso? Ouvir isso de Enoque é muito gratificante, né? Porque Enoque, ele veio para me ensinar a ser melhor, sabe? Foi um diretor que nós tivemos aqui na TV, no sul do estado, e ele é isso aí que vocês viram. Essa pessoa que só fez nos acrescentar, só fez nos ensinar a cada dia, e eu não vou esquecer nunca de uma vez que ele disse para mim assim, você não precisa de ser, você é, então seja você. E eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive, eu aprendi até a escrever no Face em letra minúscula com ele. Mas um beijo para você, Enoque. Muito obrigada por tudo. E o que seria de mim sem todos vocês que são essa equipe, né? Essa grande equipe, né? Mas vamos lá. Agora eu tenho que te entrevistar depois disso tudo, doutora. Olha isso, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Elusa. Prazer é meu. Pois é, 10 anos e nós estamos aqui com a doutora Leida Miriam Herculano, ela que é psicóloga. E a gente, quando fala do assunto que ela vai falar, é preciso que a gente fale com uma especialista. E ela é especialista em tanatologia. E quando a gente fala de tanatologia, a gente fala de um assunto que dói, que são perdas, né? E eu queria começar com esse assunto, essa convivência da perda, que é algo muito difícil, né? O que vem a ser a perda, doutora? Então, para a psicologia, perda é tudo aquilo que lhe desestrutura, que tira você da sua rotina. Por exemplo, o nosso nascimento, você vai achar assim um absurdo, mas é uma grande perda. Quando nascemos, ganhamos a vida, mas perdemos itens fundamentais na nossa formação. Por exemplo, aquele calor humano lá dentro do útero, o quentinho, o escurinho, a falta de esforço até para se alimentar. Então, quando se nasce, se perde muito. E a vida nossa é composta de perdas e ganhos, muito mais de perdas, só que nós não atentamos para isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você coloca perda no nascimento. Quando a gente nasce, a mãe também tem esse sentimento de perda daquela proteção dentro dela? Acontece? Então, todos perdem, todos, né? Todos perdem. Uhum. E aí, se você, ao longo da sua vida, não vai elaborando suas perdas, chega no momento que ela transborda em forma de sintoma. É como se você tivesse um compartimento que você fosse guardando tudo que acontece com você e não se esvaziasse, e aí aquilo um dia transborda. Num recipiente que cabe 500 ml, você não pode botar 20 ml que vai transbordar. Com certeza. E aí o nosso nascimento passa a ser a nossa primeira grande perda, a nossa primeira perda do ser humano. E a segunda perda é o desmame.
tudo isso, se for elaborado, muito bem elaborado, tudo muito tranquilo, vai trazer poucos danos. Mas se não for, aí vai ser um trauma, né? E aí você vai para o resto da vida. E aí você vai acumular com outras perdas. Quando você muda de cidade é uma perda. Quando você muda de escola é outra perda. Perda não necessariamente é só a morte. Você vê hoje um jovem perde um celular. Meu Deus do céu, o que é isso? Então perda é tudo aquilo que lhe desestrutura. Muito interessante isso, né, doutora? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você diz que a perda não fala somente da morte, eu acho muito interessante porque nós não gostamos de perder nenhum lápis, né? Mas quando a gente fala da morte, a gente fala de algo mais profundo. Mais profundo. E eu gostaria que você falasse sobre isso pra gente. Sim, então, mas antes de falar da morte, ou sobre a morte, que eu não quero falar sobre a morte. Eu quero falar sobre o luto, que é a especialização, né? Isso. Porque a morte, ela está além das nossas explicações, é a coisa mais certa para a nossa vida, é a coisa mais certa que a gente tem, a morte. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vai morrer, mas o que eu quero falar é do processo do luto para essa morte. Mas antes de falar sobre a morte, queria falar sobre perdas menores. Porque às vezes a gente dá muita importância só, por que está triste? Por que ninguém morreu? Não. Luto você tem que promover, você tem que vivenciar por qualquer perda. Por exemplo, o que dizer de filhos quando os pais separam? Então você fala assim, mas eles não perderam nada. Eles perderam sim, eles perderam exatamente aquela estrutura. Como ele vai lidar com essa perda, bem ou mal, vai depender da sua formação egóica. E aí você lida com aquela perda, sabendo que você pode ressignificar a sua vida, você pode reeditar a sua vida. Você não precisa ficar chorando a perda toda a vida. Quando você chora a perda muito tempo, é porque aquela perda virou uma doença. Ah, agora eu entendi. Tá bom. Então, todos sofrem, todos choram, com maior ou menor intensidade, e dependendo de cada perda. Por exemplo, a perda de um celular que você falou para um jovem pode ser tão traumática quanto a perda de um avô, de uma avó que está doente. Aquilo é mais certo e mais tranquilo para se receber do que perder o celular, que está com todas as informações, que está com tudo ali, que é do dia a dia, os contatos. Não era uma coisa previsível. Entendi. Então, por isso que a perda gera esse desconforto, essa insegurança, essa desorganização. Porque você não está, não prevê, né, aquilo. Tá. Essa fala é uma fala muito importante, né? Porque a gente consegue entender que a perda, porque quando a gente fala perda é morte, não. Olha aí, quanta coisa, né? Agora, quando você fala desse tempo que você tem que sofrer o luto, senão você tem que ir a um tratamento. Então, para a tanatologia, esse período depende de cada um, uns elaboram luto com uma semana, um mês, 2, mas até um ano. A partir de um ano, esse luto pode virar patológico, pode virar uma doença. Aí ele vem acompanhado de um monte de coisas, de depressão, baixa autoestima, desânimo, medo, inseguranças, e tudo isso para o seu emocional não é bom. Então, por exemplo, você nunca vai esquecer uma perda. Nunca. Você perdeu o cachorro... Nem que seja um cachorrinho, nem falar que seja isso agora. Um cachorrinho, você nunca vai esquecer. Agora, você não precisa ficar doendo, sentindo a dor e dolorida e acabando com os seus dias, vamos assim dizer, ou com sua saúde emocional, anos. Então, você pode chorar a dor, elaborar a dor e depois conviver com a lembrança. Doutora Leida, me fala uma coisa. Isso tudo que você está me falando, acompanhado de um tratamento, ele é digerido com mais facilidade. Digerido com mais facilidade, porque a gente vai levar a pessoa a ver o que ela está fazendo da sua própria vida. Porque, afinal de contas, a vida continua do mesmo jeito. O sol brilha, o açougue abre, a política acontece, a eleição, as prisões, tudo acontece. Então, você para a sua vida em virtude ou em consequência de uma perda. Então, elaborar essa perda é exatamente dar continuidade à sua vida. Eu tenho uma pergunta aqui da Luzia, ela é do bairro Mar Brás. Ela disse que desde que o irmão dela morreu, a mãe entrou em depressão. E ela tinha mais 2 filhos que ficaram esquecidos.
Quer dizer, é o que você está falando agora, né? Ela nem levanta mais da cama. O que fazer? Então, Luzia, perda de filho é um dos lutos mais difíceis de serem elaborados, porque a trajetória da vida é que os pais, né, vão primeiro. Se vai um filho, para o pai é muito mais difícil de ser elaborado, de elaborar essa dor da perda do filho. Então, tem pais que com uma semana já doa tudo do filho. Tem pais que 1 ano, 2 anos ainda mantém o quarto do filho fechado. Então, depende de cada um. Agora, o que a sua mãe, Luzia, se eu puder aqui fazer uma intervenção e não um conselho, é que ela procure entender que ela tem 2 filhos e que esses filhos vão questionar. Ué, o mais importante para a mamãe era só o que foi? Então, esses filhos vão adoecer também. E à medida que ela começa a pensar assim, ela começa a entender que ela é útil para aqueles 2 filhos que ficaram, aí ela vai ter que começar a levantar. Tá. Nós vamos fazer 3 blocos de programa com a doutora Leida durante a semana para que a gente possa explicar todas essas coisas. Só para finalizar o programa, para que as pessoas tenham tranquilidade. O tratamento é um tratamento que dá resultado? O tratamento dá resultado, Eluz, mas para a psicologia você precisa querer. Se essa mãe da Luzia não quiser levantar, não tem tratamento. Não existe psicólogo bom ou ruim. Existe pacientes dispostos a querer mudar. E esse querer é que vai fazer toda a diferença. O tratamento dá certo, sim, desde que o paciente faça esse movimento da mudança. Leida, muito obrigada. Nós estaremos juntas durante a semana para falar um pouco mais sobre essas perdas e a tanatologia. Obrigada a você pelo grande privilégio. Beijo. Telefone de contato 981221818. Beijo para todos vocês. Tem que despedir? É assim? Ah, então tá. Vamos para o intervalo, então.